Cara, sabe quando vocês eram mais novos, principalmente vocês mulheres e as pessoas que se identificam com gênero, claro. Quando você dizia pra sua mãe que ia estudar na casa de uma colega, que fulano, cicrano e beltrano iriam também, mas quando você chega lá só tem uma menina nerd que fica alertando as outras dizendo: a gente devia estar estudando, enquanto as outras só querem falar dos meninos e pintar as unhas. Pois bem, foi exatamente assim que eu me senti assistindo esse negócio de Beck. Oi, eu sou a Nil e hoje eu vim falar de um assunto que me deixa bem revoltada. Mas eu quero deixar uma coisa bem clara aqui antes mesmo da gente começar. Eu não vou citar o nome de ninguém. Primeiramente, porque eu não lembro o nome de todo mundo. E segundamente, porque eu não quero ter mais estresse do que eu já tive com esse assunto. Procurando nomes e informações sobre. Se você quiser, eu até te encorajo a ir atrás de você mesmo. Nada melhor do que pegar as informações por si só e tirar as próprias conclusões. Terceiro, que eu não quero dar palco pra gente sem vergonha e sem caráter aqui nesse canal. Posso até dar palco pra maluco, mas pra gente cara de pau e sem vergonha eu não dou. Enfim, vamos à história. Recentemente teve aí nas interwebs da vida várias matérias sobre investigações sobre casos de apostas. Pra quem não sabe, e se fosse por mim era melhor continuar sem saber, são plataformas em que você vai perder o seu dinheiro real, suado e batalhado por uma ínfima chance de conseguir algum lucro. Quando a plataforma tiver achado que você tá querendo parar de jogar, tipo plataformas esportivas onde você tenta adivinhar pateticamente um resultado de um jogo de futebol, o mesmo jogo do Tigrinho, e se você não sabe o que é o jogo do Tigrinho, ótimo, é melhor continuar sem saber. Aí apareceu pra mim na minha timeline do Instagram um vídeo de uma influencer bem famosa com milhões de seguidores nessas plataformas, debando entre os deputados e senadores sobre ter recebido patrocínio de uma dessas casas de aposta. E eu não acreditei no que eu tava vendo. Um bando de marmanjos, homens feitos, agirem igual garotas de 12 anos que eu mencionei no começo ao redor dessa influencer, ao invés de fazer o trabalho deles que seria, sei lá, investigar o esquema das casas de aposta, não sei. Só um palpite, acredito. Mas sabe, tudo isso aqui parecia irreal. Tanto que eu até achei que fosse meme no começo. Tipo, olha, gente, sketch de humor, haha, que engraçado. Só depois que a minha irmã falou que não era, que era de verdade toda essa patifaria, que eu me dei conta de que a gente tá vivendo num circo mesmo, só pode. O arrebatamento já aconteceu e nós não fomos levados. Não é possível. Não é possível. Eu me recuso a acreditar. O que realmente se sucedeu foi que os deputados, ao invés de fazer perguntas relevantes para o caso, ficaram todos ao redor dela como se ela fosse a Regina George e fazendo gracinhas do tipo: ai, manda um vídeo aqui pra minha mulher, pra minha filha. Ai, sou muito seu fã. Ai, tomei seu pré-treino, muito gostoso, sabe? As babaquices dessas, enquanto a bonitona da influenciadora lá, totalmente dentro da brincadeira, é como se eles estivessem falando sobre o boyzinho que elas viram dando um selinho na Cindy do 6A. Ah, cara, fala sério, né? Isso aí na minha terra se chama esculhambação. Muita gente de cara de pau reunida num lugar só, né? Só tinha uma deputada tentando fazer o trabalho, mas assim como a menina nerd, ela foi totalmente ignorada e sobrepujada por outros paspalhos que estavam lá. Falando em cara de pau, abro aqui um parêntese pra falar do comportamento da bonitona influenciadora. Para alguém que tá acostumado a aparecer sempre elegante, séria, com roupas chiquérrimas das marcas mais caras que existem, a florzinha do campo me vem com um moletom surrado, um copo Stanley da cor rosa pink horroroso, óculos, sem muita maquiagem, parecendo, como disse a matéria sobre isso na UOL, abre aspas, uma garota que acabou de acordar e foi emburrada a fazer a prova da escola, fecha aspas. E a atitude, dizendo que não sabia de nada, é culpa dos contratos que colocaram no contrato que se beneficia com a perda dos jogadores, fingiu que não sabia que a casa de aposta mandava uma conta programada para ganhar para ela usar na divulgação, chupando o microfone ao invés do canudo da garrafa, como se isso fosse fazer com que a gente dissesse: ai, gente, ela é bebechinha, olha como ela é silly, olha como ela é bobinha. Impossível uma fofucha dessa ter envolvimento com um esquema que tira dinheiro de forma criminosa dos seus jogadores, que é literalmente caso de saúde pública. Vocês estão sendo muito duros com a bichinha, tadinha. E para isso eu digo que ela pode ter enganado os deputados tietes dessa CPI. Mas aqui eu digo que isso é manipulação da mais alta categoria, fria, dura e calculada. Ela não está nem aí. Ela não está nem aí. Nem aí pros seus seguidores, nem aí pros jogadores que perdem dinheiro, suas famílias destruídas, nem aí pra esses deputados, nem aí pra essa CPI. Tudo pra ela não passa de mais uma campanha de marketing pra divulgar mais um de seus produtos. Mais uma oportunidade de lucrar. Lucrar, lucrar e lucrar. Não importa se estão falando bem ou mal dela, não importa de onde está vindo o dinheiro, contanto que o bolsinho do moletom dela continue enchendo mais e mais. Isso é mau caratismo e eu arrisco dizer até um sintoma de psicopatia. Ser tão
empática ao ponto de saber que tem alguém sofrendo e ainda ir lá e tirar o pouco que ainda resta para aquela pessoa é assustador. E o que me deixa mais assustada ainda é que a tendência é essa. Essas casas de aposta malditas crescerem mais e mais. Outro dia meu pai estava assistindo um jogo de futebol e me pediu para ficar vendo se o time dele fazia um gol. E eu contei no campo de futebol, nas laterais e nas blusas dos jogadores, umas 8 casas de apostas diferentes. 8! Isso é um completo absurdo. Essa praga tá tomando conta de tudo, não só de esportes, mas propagandas de internet, dos programas de televisão e tudo mais. E aí mais e mais influenciadores são comprados, mais e mais divulgações são feitas e mais gente simples acaba se lascando. Por isso eu faço aqui um apelo pra vocês. Isso, vocês mesmos que estão assistindo agora. Se você estiver fazendo alguma coisa enquanto assiste isso, para e presta atenção. Não coloque seu ídolo em um pedestal. Vou repetir. Não coloque seu ídolo em um pedestal. Seja ele seu artista, cantor, ator, influenciador favorito. Não idolatre ele ou ela a ponto de achar que ele ou ela não seria capaz de fazer nada de errado. E desconfie principalmente aqueles que tentam te vender um produto a cada oportunidade. Principalmente esses que não se importam com você. Eles dizem que se importam, mas tampouco se lixando pra você. E assim, gente, esse negócio de apostar é algo que só posso descrever como maligno. Certa vez eu vi uma influenciadora que é contra essas apostas fazer um vídeo assim. Ela abriu um jogo do Tigrinho e disse: quanto tempo vocês acham que a gente vai demorar pra perder um salário mínimo no jogo do Tigrinho? E adivinhem, ela perdeu todo o dinheiro em 40 minutos. Gente, você espera pra ser atendido no médico por mais de 40 minutos. Existem receitas que duram mais de 40 minutos. 40 minutos não é nada. Você perde todo o dinheiro que você fez em um mês inteiro de trabalhos, que seja pra comprar comida, pagar as contas, em uma plataforma que tá lá só pra te lascar, cara. Pô, isso é desrespeitoso, desonesto, completamente do mal. E ainda tem gente divulgando essas coisas como se fosse, sei lá, suplemento pra academia. Ai, que ódio, viu? E não vá pensando em comentar: ai, comigo é diferente, eu sei tudo, os bugs da plataforma. Não! Você não sabe, deixa de ser burro. Só existem dois jeitos de você ganhar uma casa de aposta. Ou você é o influencer que divulga essas porcarias, ou você é o dono. Fora isso, não tem bug, luzinha, horário que faça você vencer. É simplesmente impossível. E assim, galera, os médicos alertam que a gente tem que cuidar da nossa saúde física e mental. Os psicólogos argumentam sobre os cuidados com a saúde emocional. Gosto particularmente de adicionar também que a nossa saúde financeira é fundamental para o nosso bem-estar. Com sua integridade física, sabe? Eu já vi casos de pessoas que não conseguem mais dormir por conta das luzes da tela que danificam seus olhos. Gente, devendo tudo pra agiota. Gente, toma remédio controlado. Gente, devendo mais de 1 milhão pro banco. O caso mais radical foi de uma mulher que tentou se desviver e desviver a filha de 2 anos por conta de estar devendo demais a agiota e que não queria mais viver e nem deixar a filha viver nessa realidade. Poxa, disso que eu tô falando. É disso que essas porra de aposta destroem vida. E os influenciadores que são comprados por essas misérias estão lá contribuindo ainda mais pra todo esse tipo de desgraça acontecer. Ah, mas eles estão falando, aposta que quer. Ou então jogue com responsabilidade. Gente, já foi provado cientificamente que essas plataformas usam um sistema de recompensa do nosso cérebro contra a gente. É a mesma coisa quando a gente tá rolando o feed do Instagram ou do TikTok. O passar do vídeo, o rolar da foto, o puxar da alavanca e apertar o botão do joguinho eletrônico de aposta, o nosso cérebro libera hormônios de recompensa, que dá a sensação de prazer e completude. É a mesma coisa quando você diz: ah, só mais um episódio. É o seu cérebro querendo completude. E o que acontece no Tigrinho? Ah, vou apostar só mais uma vez, vai que eu ganho. E mesmo quando você ganha, o cérebro diz: eita, ganhei. Quem sabe se eu jogar de novo eu não ganho mais. E assim você vai até ficar devendo Deus e o mundo e as pregas do fundo sem ter dinheiro nem pra comer. E outra coisa, esse negócio de abre aspas, jogue com responsabilidade, fecha aspas, é pura balela. É só algo que eles dizem pra quando vierem questionar, eles disserem: não, mas eu falei que era jogo pra maiores de 18 anos, que você tem que jogar com responsabilidade, que não é investimento. Se mandar você pular de uma ponte, você pula. Olha que coisa do meu ódio. Imagina a seguinte situação: você tem um cara que passou 7 dias no deserto do Saara, com a roupa só do corpo, sobrevivendo, comendo inseto, dormindo no relento, tomando água da chuva quando tinha. Daí chega um desses influenciadores bestas, coloca um banquete na frente dele e diz assim: olha só o que eu tenho, um banquete! Pra você conseguir é super fácil, basta você dar um golinho dessa garrafa aqui na minha mão, mais fácil que isso, só dormir. Olha, mas ela pode ou não conter um veneno, mas você não vai ficar só olhando esse banquete com água
água na boca, né? Aí ele sai, deixa a garrafa na frente do cara com um banquete ao fundo. E o que você acha que esse cara morto de fome e de sede vai fazer? Ah, não. A garrafa pode ter veneno, então eu tô fora. Prefiro continuar aqui morrendo de fome e de sede, que é mais seguro. É claro que não. O miserável vai tomar a garrafa toda numa golada só e ao mesmo tempo ingerir uma quantidade letal de toxina botulínica, morrendo antes mesmo de chegar no diabo do banquete. E é assim mesmo que funcionam essas casas de aposta e influências patrocinadas por ela. Pega uma pessoa em situação de vulnerabilidade que mal consegue pagar as contas a tempos, tem só um celularzinho furreco, mostram pra ela o influencer favorito dela na frente de uma Ferrari vermelha, uma Lamborghini preta zeradas, na garagem de uma mansão com uma piscina ou num hotel de luxo, com um mulherão, um homem gostoso do lado e diz assim, ficou com vontade, né? Você pode ter tudo isso também. Basta acessar o link na descrição e baixar gratuitamente. Insira o nome da casa de aposta aqui. É super fácil, intuitivo de jogar e com o meu cupom você tem até R$100 para jogar. Incrível, né? Mas olha, jogue com responsabilidade. Acesse meu cupom Influencer10 e comece hoje a faturar. Aí o Bob vai, baixa, começa a jogar com R$20, depois mais 20, depois mais 30, mais 50, mais 100 até não sobrar mais nada. O maior produto de todos esses influencers é a ilusão que eles vendem de que um dia nós, pessoas comuns, podemos nos tornar como eles. Basta fazer o que eles estão mandando e você vai conseguir também. Mas a verdade é que a riqueza de muitos vem de berço ou do bolso de alguém e você tem que vender sua integridade para ser o que eles são. Aí eu me revoltei. O que eu posso fazer com isso? O que eu posso fazer para acabar com isso? Xingar muito no Twitter /X? Primeiro de tudo, parabéns por ter reconhecido que situação de merda que tá no nosso país e se indignado por isso. Segundamente, o que você pode fazer, principalmente se você é jovem e adolescente, é ficar o mais longe possível de tudo quanto é casa de aposta, sejam elas esportivas ou não, e conscientizar o máximo de pessoas que você puder sobre essas apostas, e esses jogos podem acabar com a sua vida e a vida da sua família. Já é um começo bastante promissor. Quanto aos influencers, de maneira nenhuma, sobre nenhuma circunstância, vão fazer ameaças a eles ou às famílias e amigos deles, sob nenhuma hipótese nem pretexto. Fazer ameaças se torna baixo, mau caráter, além de ser crime. O que você pode fazer se realmente quiser fazer com que esses influencers não tenham mais tanto poder é simplesmente deixar de segui-los. É isso mesmo. Só apertar para deixar de seguir e se quiser até bloqueia da sua timeline para nem ver mais nada sobre ele. Não comenta, não visualiza stories, não engaja. Esse é que é o ponto. Mas eles têm milhões de seguidores. Tudo bem, você não vai ser mais um deles. E deixa eu te falar, tem mais gente pensando como a gente do que você pensa. Você escolhe em que você bota a atenção. E se cada um fizer a sua parte, quem sabe a gente não consegue tirar o poder da influência das mãos deles e colocar de volta nas nossas, hein? A apatia é a morte de um narcisista e vai de cada um exercê-la. E eu quero fazer aqui uma promessa com vocês. Se um dia eu me tornar famosa o suficiente para conseguir patrocínios, eu prometo que eu nunca vou falar e promover sobre casas de apostas nesse canal. Eu posso fazer propaganda de suplemento, roupa, comida, videogame, tudo, menos casa de apostas e jogo do tigrinho. Isso nunca. Quero dormir com a minha cabeça bem tranquila no travesseiro de noite, sabendo que eu não prejudiquei ninguém. Quanto à política brasileira, bem, poder também está nas mãos de vocês, nas nossas mãos. Eduquem a si e aos seus e cuidem bem da sua saúde física, mental, emocional e financeira. O poder está nas mãos de vocês. E se você ficou até aqui, comenta a frase secreta que é: melhor dinheiro debaixo do colchão do que no jogo do tigrinho. Curte, compartilhe e se inscreve se você quiser. E é isso. Tchau!